Oi pessoa, esse vídeo que você vai assistir, ele é um pouquinho antigo. Você vai perceber que o meu rosto, o cenário, a iluminação tá um pouquinho diferente, mas ele vale super a pena ser assistido até o final, porque ele tá muito completinho. Ele conta a história de cabo a rabo da Carlota Joaquina. Então, a não ser que você não queira saber a história dela nos mínimos detalhes, fica nesse vídeo até o final e se inscreve no canal. Oi pessoal, espero que vocês estejam bem, porque hoje a gente vai trocar uma ideia sobre quem foi Carlota Joaquina, a mãe de Dom Pedro, a nossa ilustríssima rainha malvada. Mas antes de eu te contar melhor a história da vida dela, já aproveita e se inscreve aqui no canal para você não perder nenhum dos próximos vídeos, porque eu garanto que vão ser melhores do que os anteriores. Carlota Joaquina de Bourbon nasceu em 25 de abril de 1775, na Espanha. Quando ela nasceu, os seus pais, futuros rei e rainha da Espanha, ainda eram príncipe e princesa. Carlota foi a primeira filha do casal, e talvez por isso, sendo a neta mais velha, era também a neta preferida de seu avô, Carlos III. E ela demonstrava uma grande desenvoltura, desinibição, gostando de conversar e interagir com todos da corte. Aos 10 anos de idade, Carlota foi enviada para viver na corte portuguesa, aonde já estava prometida para se casar com Dom João VI, que naquele momento tinha 17 anos de idade. Enquanto menina, Carlota era uma criança bem pequenininha e magra. E logo no primeiro encontro, ela e Dom João não se gostaram e não fizeram a menor questão de esconder o quanto estavam chateados e aborrecidos em ter que se casar. O problema foi que pouquíssimo tempo depois de sua chegada na corte, Carlota menstruou. E quando ela menstruou, Dom João teria a obrigação real de tirar sua virgindade, para consagrar então um matrimônio entre eles. O problema é que na primeira noite do casal, Dom João não conseguiu nem chegar perto da Carlota, que o recebeu na cama com arranhões, mordidas e o coitado saiu quase espancado. E você sabe que essas primeiras noites são assistidas pela corte, onde todos se sentam em volta da cama e ficam esperando o ato ser consumado. E após isso, o príncipe deve mostrar o sangue da princesa. Mas nesse caso, Dom João só conseguiu mostrar o seu próprio sangue por causa de Carlota. Carlota Joaquina cresceu na corte espanhola do Palácio de Aranjuez, onde o seu avô, Carlos III, não por acaso, introduziu as grandiosas festas na Espanha, aquelas festas repletas de jogatina, bebida, mulheres e trâmites políticos. Carlota cresceu em volta desses eventos e ela tinha total conhecimento de que eram justamente nesses eventos que se faziam os grandes trâmites e alianças políticas, tornando-os extremamente necessário para a manutenção da monarquia e da corte. Então, o tédio e as regras do Palácio de Quelusa, onde ela morava com Dom João, deixavam-a quase louca. Porém, mesmo com todas as diferenças gritantes que haviam entre o casal, eles foram obrigados a se casar e provavelmente não seria diferente nem em outra situação, já que se você ainda não percebeu, Portugal e Espanha estão um do lado do outro e são inimigos há muito tempo. A Espanha sempre tentou incorporar Portugal e eles sempre buscaram resolver esses conflitos e intermediar pela paz através dos casamentos reais. Ou seja, não só a Carlota foi enviada para se casar com Dom João, como também uma irmã do Dom João foi enviada para se casar com um dos irmãos da Carlota. Até aqui, a vida dos dois estava correndo razoavelmente bem. O irmão mais velho da Carlota iria assumir o trono da Espanha e o irmão mais velho de Dom João iria assumir o trono de Portugal. Ou seja, Carlota e João viveriam sua vida na mais remota paz, sem nenhuma responsabilidade, sendo apenas príncipe e princesa. Até que um belo dia, o irmão mais velho de Dom João morre. E então, quando Maria é declarada louca, Dom João assume o poder como príncipe regente e aí dá aquela merda gigante com Napoleão, aonde toda a corte portuguesa foge para o Brasil. E foi justamente o irmão de Carlota que realizou aquele acordo com Napoleão para juntos invadir Portugal, e que deu errado já que Napoleão traiu a aliança entre os dois. O ódio de Carlota pelo Brasil já inicia na viagem. Ela sempre foi contra a aliança do irmão dela com Napoleão. E obviamente ela seria, já que abriria espaço para invadirem Portugal. Mas por que então Carlota é vista como uma mulher tão cruel para nossa história? Em 1806, ela já tinha tentado fazer uma aliança que foi como uma conspiração, a conspiração do Alfete, o que fez com que a sua correspondência já estivesse sendo censurada quando eles vêm para o Brasil. Quando toda a corte portuguesa resolve fugir para o Brasil, a viagem foi quase um desastre, já que a água estragou, a comida estragou, teve uma epidemia de piolho no navio, todo mundo teve que raspar a cabeça, e quando ela chega no Rio de Janeiro, ela simplesmente odeia tudo que ela encontra. Ela odeia a sujeira das ruas, ela odeia o cheiro, o calor, ela odeia tudo que representa o Rio de Janeiro. Ela e Dom João passaram um período ali no Paço Real, onde tudo fedia. E por causa disso, eles se mudam lá para a Quinta da Boa Vista, doada por um senhor de escravos. Mas como eles não se davam bem, não tinha jeito deles ficarem juntos, ela é mandada para morar em Botafogo. E foi aqui que tudo deu errado. A Carlota começou a beber muito. Os registros da sua uxaria real relatam a entrega de quase 20 litros de cachaça por mês. Carlota bebia quase 1 litro de cachaça por dia.
Mas não foi só a sua fama de cachaceira que pintou o retrato dela. Ela também adorava tomar banho nua no mar, na frente de todo mundo e de qualquer pessoa. Adorava fumar diamba e adorava transar com seus escravos, o que era uma coisa extremamente mal vista, tanto pela corte quanto pela igreja. E talvez por isso, por causa desse preconceito e por ferir os dogmas da igreja, a Carlota foi tão condenada com uma imagem de devassidão. Apesar disso, ou por causa disso, Carlota era uma figura muito inteligente. Ela queria, inclusive, aproveitar esse momento de instabilidade que estava acontecendo lá na Espanha por causa da dominação francesa e pegar o vice-reino do Prata e o vice-reino do Peru, unir ao Brasil sobre a sua hierarquia, porque aqui em volta as colônias espanholas estavam se quebrando em pequenas republiquetas, então estava um momento de extrema instabilidade. Espero que você saiba disso. Quando Dom João descobriu que esse era o seu plano, mandou exilar Carlota em Botafogo, aonde cultivou o seu imenso ódio e desprezo por Dom Pedro, seu próprio filho. Dizem que ela odiava o Pedro porque ele era um filho legítimo dela como Dom João. Carlota foi mãe de várias crianças, mas essas crianças não eram necessariamente do seu casamento real. O que explicaria o seu rancor por Pedro, que era nada mais do que o reflexo do que ela sentia pelo João. E a gente, principalmente nós brasileiros, tendemos a pensar que a Carlota foi uma figura horrível para nossa história, porque ela defendia o absolutismo e ela lutava por essa ideologia como ninguém. Ela realmente acreditava que o absolutismo era a ordem natural das coisas e eram assim que as coisas deveriam ser. Então ela lutava fielmente por essa causa, o que coincidia com o momento de independência do Brasil. E talvez por isso a gente tenha uma imagem tão cruel dessa rainha. Carlota Joaquina confrontava os interesses brasileiros. Ela não jurou a nova Constituição, não aceitou a sucessão de Pedro após a morte de João. E talvez por isso essa imagem horrorosa dela foi repassada por tanto tempo e por tantas pessoas. Mas quando você para olhar pelos olhos dela e tenta entender a ótica dela, para ela fazia sentido lutar pelo absolutismo no momento onde o pós-revolução francesa estava estraçalhando todas as monarquias do mundo. Carlota, então, termina sua vida trancada, exilada e sozinha, lá no Palácio de Queluz, após ter retornado com Dom João a Portugal e ter deixado Pedro aqui no Brasil, aonde posteriormente iria se desenrolar a nossa independência. O fato é que a Carlota acabou sem ter realizado nenhum de seus grandes projetos políticos, sem ter conseguido conquistar todo o poder que ela almejava, e isso também teve uma grande interferência do machismo que havia na corte portuguesa naquela época, onde as mulheres não tinham de forma alguma o protagonismo que a Carlota queria exercer. E talvez por isso ela também tenha sido tão mal falada ao longo da sua vida e da sua morte. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero de coração que você tenha gostado, ou tenha pelo menos entendido melhor como todas essas coisas aconteceram e por que ela é taxada como uma rainha tão cruel. Talvez tenha sido para nós brasileiros, porque ela não gostava realmente do nosso território e iria realmente fazer de tudo para não ficar aqui. Se você tiver alguma dúvida, pode me perguntar aqui nos comentários, que eu prometo que eu vou fazer o máximo para tentar te responder. Um beijão e até o próximo vídeo.